desafio? Bastante gente nova, né? Legal, sejam bem-vindos. O Gel bonitão aqui na frente. Falar em bonitão, vocês viram o Japa como tá bonitão, gente? Olha ali, tem que vir tocar bateria todo culto assim, viu? Quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Amém. Bom, um dia eu chego lá, que ele já está com 33, né, Jesus? Oh, meu Deus. Amém? Todos estão aqui felizes, alegres, por estar na casa do Senhor, por receber mais uma mensagem vinda de Deus, diretamente aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você levante a sua mão direita e comece a palavra declarando esta frase: eu estou no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor começou a falar comigo domingo, logo depois que acabou o culto. Aí a Samia tinha me avisado semana passada, né? Que a gente ia ter essa ministração. É uma bênção porque ela dá bastante tempo para a gente preparar. Amém? E aí eu falei, meu Deus, Senhor, me ajuda. E o Senhor começou a falar comigo numa conversa que eu tive domingo. E aí eu não entendi muito bem o que o Senhor queria. E logo na sequência eu sentei para preparar a palavra. E o Senhor é tão lindo, Ele é tão tremendo, Ele é tão fiel, que o que realmente eu estava precisando ouvir, o Senhor me disse, me pediu para transmitir para a igreja. E eu creio que é um momento onde nós precisamos refletir na palavra do Senhor, amém? Então, senhoras e senhores, apertem os cintos, abram em Lucas 12 e tenham um bom voo com destino a Nova Jerusalém, amém? Glória a Deus. Lucas 12, versículo 1. Amém. É um voo tranquilo, sem turbulência. Amém? Só escolha o voo certo. Pegue o avião correto. Amém? Todos abriram? Alguém não achou ainda? Se alguém olha para o lado, vê se alguém está sem Bíblia, compartilha a sua Bíblia. Quem não está com facilidade aí, vamos juntos, porque tem bastante espaço nesse avião, amém? Então vamos lá. Lucas 12. Advertências e motivações. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Assim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Versículo 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem
com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão fazer. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, esta é a Tua palavra. Deus, estamos na Tua casa reunidos, Senhor, e Tu diz pela Tua palavra que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu santo nome, Tu ali estarias, Senhor. Por isso nós cremos que Tu está neste lugar, Senhor, e pela Tua palavra, Senhor, venha tocar os nossos corações, Senhor, venha nos dar, Pai, o ensinamento, a direção que Tu tens para nós nessa noite. Amém. Começando com esse texto bem tranquilo, bem light, o que em primeiro lugar o Senhor, Ele nos adverte? Qual foi a primeira atenção que Jesus, logo no começo, já chamou a atenção? Está lá no versículo 1 ainda, no finalzinho. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. Todo mundo sabe o que é, né? Alguém não sabe? Bom, vamos só dar uma passadinha. Hipocrisia, no dicionário está escrito vício que consiste em aparentar uma virtude ou um sentimento que não se tem. Fingimento, falsidade. A hipocrisia, ela significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, fingir crenças, fingir virtudes que na realidade não possui. E a origem da hipocrisia no latim e no grego significava representação no teatro. Aquele que veste máscaras de acordo com o papel que representa em uma peça. E por que o Senhor já vem logo de cara falando sobre a hipocrisia? O Senhor Amém. Foi a bateria que acabou, mas a palavra não vai parar. Amém? Não precisa nem trocar não, Vinando. Fico com esse aqui mesmo. Obrigado. O Senhor me questionou e pediu para que a gente fizesse uma reflexão, começando nessa manhã a pensar sobre, dessa noite, a pensar sobre o que nós temos vivido durante os nossos dias fora da igreja. Qual é o papel que você tem interpretado fora da igreja? Porque aqui dentro todos nós estamos no momento de adoração, no momento de louvor, no momento da palavra, mas o nosso real campo de prova é lá fora. E é ali que o Senhor está interessado em saber se você realmente está vivendo a palavra de Deus, se você está vivendo aquilo que o Senhor tem pedido para que você viva nessa terra, se você de fato a faz ou não. E em seguida, ele já nos exorta que com relação à hipocrisia e todas essas outras coisas que a hipocrisia traz junto, ele diz: não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada escuro que não há de ser descoberto. Não há nada que a gente possa estar fazendo, sussurrando para o outro, que não será proclamado nos telhados. E o que a gente tem sussurrado pode ser proclamado nos telhados? Eu lembro uma vez uma pregação, se eu não me engano, acho que foi meu pai que estava pregando e falou que se nesse exato momento a gente conseguisse parar e pegar os nossos pensamentos da semana e conseguisse projetá-los num projetor para toda a igreja ver, será que você teria coragem de projetar os seus pensamentos? Passar ali, um por um. Olha, nesse momento eu pensei isso, naquela hora que eu estava dirigindo eu pensei aquilo, na hora que entrou aquela moça eu pensei isso, ou na hora que entrou aquele rapaz eu pensei isso. O Senhor, Ele nos chama a atenção para que nós possamos viver uma vida em Cristo. Amém? O que você tem feito sozinho, o que você tem alimentado na sua vida e na minha também, porque Deus falou comigo. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos temer o homem
que só tem o poder de nos tirar a vida. Mas nós devemos temer aquele que tem o poder de, além de nos tirar a vida, nos lançar no inferno. Então, a primeira motivação que nós temos que ter para viver uma vida de verdade, não uma vida hipócrita, é não se preocupar em se esconder do pastor, ou se esconder do seu líder, ou se esconder dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, porque não há nada que está oculto que não há de ser revelado. Não há nada em que nós possamos tentar nos esconder, porque a principal enganado somos nós mesmos. E o Senhor nos chama a atenção para que a gente venha viver uma vida de verdade, que nós tenhamos que temer a Deus, porque o pecado pode nos lançar no inferno, e não temer aos homens. A gente tem que temer em perder a comunhão, em perder a comunhão com o Espírito Santo, em perder a salvação. Essa é a nossa batalha diária. A Bíblia disse que acaso nós nos valeríamos mais do que muitos pardais? Então vamos abrir, quem sabe João 3,16 de cabeça? Sâmia? Não. Quem sabe? Fala, Thay. Não lembra? Então vamos lá. Se vocês, quem lembrar pode falar, senão vamos ler. Ele amava de tal maneira, e ele amou de tal maneira que ele entregou o seu filho, o seu único filho, o seu primogênito, por nós. E aí a gente às vezes para pensar, Senhor, mas será que eu sou digno? Será que eu mereço? O Senhor, Ele vem te dizer nesta noite que Ele te ama de tal maneira que todo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, valeu a pena. O Senhor, Ele vem dizer que cada vez que Ele estava ali sendo açoitado, cada vez que Ele estava ali sendo confrontado, sofrendo na sua carne, Ele pensava que valia a pena estar conosco novamente. Fazer isso para que nós possamos ter parte com Ele. Amém? Amém. Glórias a Deus. Esse valor, e a frase que me marcou muito na hora que eu estava refletindo sobre essa palavra, era dizer que se nós valorizamos o valor que nós temos, vou falar de novo, nós devemos refletir se nós valorizamos o valor que nós temos em Deus. Porque a partir do momento que você pega a sua vida e você se entrega aos teus prazeres, aos teus pecados que você sabe quais são, e você vive caindo e voltando nele, você está valorizando o valor que Cristo te deu na cruz? E você sabe, cada um de nós aqui sabe quais são os nossos problemas, quais são os nossos pontos onde o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, amém? Você sabe onde está falando com você? Amém. A Bíblia diz que, no versículo 8 aqui, diz o seguinte: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos. Como nós confessamos ao Senhor? Declarando que Ele é bom, declarando que o seu amor dura para sempre, amém? Quais mais formas de confessar ao Senhor aos homens? Com seu testemunho, o seu gesto, suas palavras, a sua vida confessa ao Senhor. Os teus atos, quando você estende a mão para ajudar uma pessoa, e que muitas vezes não precisa ninguém está vendo, mas aquela tua ajuda, a tua caridade, a tua bondade com as pessoas, você está confessando Cristo na terra. Quando você nega-se a si mesmo, quando você nega a render-se aos prazeres do pecado, ou a render-se àqueles problemas que você sabe que se você se aproximar, você vai cair.
Quando você nega e se afasta dele, você está confessando Cristo diante do mundo. Se você está caminhando e você prega o Evangelho, você está confessando Cristo diante do mundo. Mas quando você também não se deixa corromper pelos padrões do mundo, você também está confessando ao Senhor. E o inverso também é exatamente igual. Porque no versículo seguinte, diz o seguinte, no versículo 9: mas aqueles que me negarem diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, se a gente faz o bem, se a gente não se corrompe, se a gente vive em santidade de louvor e adoração a Cristo, você está confessando a Cristo. E quando nós estamos mentindo, adulterando, nos rendendo aos vícios, aos prazeres da carne, falando mal do outro, querendo passar a perna no outro, tirando vantagem, ganhando dinheiro ilícito, o que você está fazendo? Negando a Cristo. Então, as nossas atitudes podem determinar a nossa morada eterna? Podem. Depende do que você estiver fazendo. Dependendo do que você está fazendo, você pode não estar somente negando a Jesus, mas você pode também estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E nós devemos vigiar com relação a isso, amém? A atitude durante os nossos dias pode nos determinar o nosso futuro. O nosso presente determina o nosso futuro. As nossas escolhas fazem com que a gente negue ou confesse ao Senhor. E uma frase que eu estava pensando, eu estava refletindo e me ficou muito marcado. Qual que é o melhor limite contra o pecado? O melhor limite contra o pecado é a distância. Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode chegar perto, né? Você fala, não, mas eu vou lá, e naquele momento lá, no meio daquela situação, eu vou falar de Cristo. Se você estiver firmado em santidade, o Senhor vai promover na tua vida um movimento ao qual todas aquelas pessoas naquele lugar vão parar para te ouvir. Porém, se você não estiver em santidade, ali não vai adiantar. E essa distância, é melhor a gente ficar longe, por quê? Porque uma batalha, o pecado é uma luta diária da carne contra o espírito. E a guerra, ela começa com pequenos detalhes. A gente viu, quem viu aí, que todo mundo deve estar sabendo o que está acontecendo lá em Israel, amém? Todo mundo sabe, né? Está tendo uma guerra ali, confrontos, crianças estão morrendo, é uma situação muito complicada. E eu fui pesquisar por que começou isso. Tá certo, entre os israelitas e os palestinos há uma briga histórica, há uma situação já de centenas de gerações, e eu não vou entrar nesse mérito, mas o que motivou esta guerra foi os motivos de Israel. O país afirma categoricamente que o Hamas, que é um grupo rebelde dos palestinos, é responsável pelo sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelitas. E os palestinos, o motivo dos palestinos é que um adolescente palestino foi sequestrado e morto em Jerusalém. E a autópsia indicou que ele foi queimado vivo. Já morreram centenas de pessoas. Crianças. Quantas? 2.000 pessoas. 2.000. E a maioria crianças, né? Estão atacando por causa de 4 pessoas. Que supostamente, porque um afirma que o outro fez, mas o outro não assume. Diante dessa proporção, foi muita coisa que motivou essa guerra. E aí, nesse momento, o Senhor me chamou a atenção. Que na nossa vida, o que faz você pecar ou não é o detalhe. Eu estava olhando esses dias a corrida de Fórmula 1, estava passando um treino, né? E eu gosto um pouco de carro. E a gente estava vendo o treino lá. O Rubinho nunca, o Massa, nem estavam lá na frente, né? Estavam sempre para trás. Mas os primeiros colocados, eles estavam lá,
fizeram a volta de classificação, entraram na pista, correram e fizeram a volta em 1 minuto, 22 segundos e 3,75 centésimos. Aí o outro entrou na pista, correu e fez a volta em 1 minuto, 22 segundos, 369 centésimos. E aí determinou quem foi o primeiro lugar, quem foi o segundo. E por causa desses centésimos de segundo, milésimos de segundo, aquela fraçãozinha que você nem consegue ver, você só vê quando para ali, é o que determina se aquela pessoa ela vai ganhar ou não. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. É na fração, é naquele pequeno pensamento, aquele pequeno desejo que encontra dentro do coração o espaço, o ambiente propício, e aquilo vai se enraizando, e aquilo vai se gerando e tornando grandes coisas, grandes problemas na nossa vida, mas tudo começa nos detalhes. A santidade e a obediência é o segredo para a gente não perder esses milésimos de segundo e perder essa corrida. Porque de que adianta? Às vezes uma equipe coloca lá uma tecnologia melhor no motor, a outra equipe vai lá e coloca um pneu um pouquinho melhor, aí no outro campeonato eles vão lá e trocam um componente do pneu, muda tudo. A equipe que ganhou fica em último lugar, porque é um pequeno detalhe que define todo o final da história. Um pequeno detalhe. Agora, para a gente tomar cuidado com esses detalhes e para a gente vencer essas corridas com folgas de segundos e minutos, eu convido os irmãos para abrirem Efésios um pouquinho mais para frente, 6. Efésios 6. Quem já achou? Quem foi rápido aí, hein? Aí, ó, você fala de corrida, todo mundo vai rápido, né? Efésios 6, 10. Como é que chama o título desse trecho? Então vamos lá. Finalmente, fortalecemos no Senhor e no seu forte poder. O pastor disse, o presbítero José Carlos testemunhou aqui que ele se permaneceu firme para enfrentar essa situação. E o pastor disse 3 vezes hoje, para você olhar para o seu irmão e dizer o quê? Seja forte e corajoso. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda, de novo, por isso vistam toda, mais uma vez, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem que escreveu esta carta ao povo de Éfeso? Paulo. E Paulo vem no versículo 9 e diz: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinantemente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele,
Eu fale com coragem. Coragem, como me cumpre fazer. Irmãos, Paulo pediu para que o povo de Éfeso orasse por ele, para que ele tivesse coragem. A primeiro momento, a gente pede coragem quando a gente está covarde. Mas Paulo, esse daqui, que pede oração para ter coragem, escreveu mais da metade de todo o Novo Testamento. Esse é o que pede coragem, que estava sendo açoitado frequentemente, que estava sendo preso frequentemente, e ele pede para que ele tenha o quê? Coragem, para continuar revelando os mistérios de Deus. Aí eu chamo a atenção de cada um de nós, para que a gente faça o seguinte. A nossa igreja, o nome dela é Comunhão Cristã em Adoração. E eu amo adorar ao Senhor. Às vezes a gente tem aqui uns momentos, a gente está no louvor, e tem vezes que o Espírito Santo de Deus paira nesse lugar, e a gente começa a adorar o Senhor, e aí a gente olha e está todo mundo lá, e o outro lá, e aleluia, glória a Deus, e o louvor, e se deixar aqui a gente vai embora. Se já teve umas 2 ou 3 vezes que a gente deixou, vamos embora até onde vai. E foi muito bom, porque é maravilhoso adorar o Senhor. Dá para ficar horas e horas. Agora, bate na mão do seu irmão que está do seu lado, assim, ó. Bate primeiro, depois dá um soquinho, assim, ó. Que ele cumprimenta, assim, ó. Fala assim, crente. Tem hora que é de adoração. Mas tem hora que é guerra. Tem hora que é momento de você parar, levantar as suas mãos e render adoração ao Rei dos Reis. Mas tem hora que você tem que fechar a tua mão e partir para guerra. Para mim, um cara aqui da Bíblia, que é o maior exemplo disso, chama-se o pequeno e franzino Davi. É o maior exemplo. Porque Davi escreveu muitos salmos e cânticos de adoração ao Senhor. Ele vivia lá no campo com a sua harpa, coisa linda de Deus, e adorando, ó Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu socorro bem presente. Só que vai afrontar o Deus dele. Logo na sequência, ele chega lá para levar um pedaço de queijo, lá, um pedaço de carne, lá, alguma coisa para os irmãos deles, lá que estão na batalha. Ele chega lá, tem um filisteu gigante, sei lá, 3 metros, 4 metros de altura, não sei quantos metros tinha lá o Golias. E aí Davi franzininho olha e Golias lá debochando, manda, quem é que vai vir? Não tem ninguém, o Deus de vocês não consegue. E começou a debochar de quem? Do Deus dele. Aí o franzininho bateu no peito e falou, opa, momento de adoração, vou guardar minha harpinha aqui, porque agora é hora da guerra. Qual que é o primeiro ensinamento que nós tiramos disso? É que nós temos que estar, primeiro, atentos aos momentos das nossas vidas. Se você estiver no meio da guerra e pegar uma harpinha para tocar, eu acho que você vai tocar essa harpinha mais rápido que o Jesus. Agora, se você estiver no meio da adoração e sacar a espada, também não combina. Então é importante que nós estejamos atentos ao momento em que nós estamos vivendo. E para isso precisa que a gente, desperte. Desperte, porque muitas vezes o couro está comendo, a bomba está vindo, o inimigo está sapateando, está acontecendo de tudo. E você está lá, sentadinho, olhando. Estava conversando um dia com a Camila, e a gente estava conversando sobre a guerra. E é rapidinho, mas existe na Constituição, tanto do Brasil quanto de todos os países, determinados tipos de estado que são decretados. Quando a gente vê na televisão, fala assim, foi decretado estado de atenção. Quando está chovendo muito, estado de atenção. Por quê? Porque nesse momento, ou estado
de calamidade pública, quando acontece um desastre, o que acontece? É só para falar, olha, aconteceu alguma coisa? Não. Quando se decreta estado de atenção, estado de calamidade pública, existem algumas circunstâncias do poder que se preparam para isso. Por exemplo, se a prefeitura não tinha autorização, os funcionários não faziam hora extra. Quando é se decretado um estado de calamidade pública, todos os órgãos e departamentos que possam ser necessários para atender aquela situação são colocados de prontidão e à disposição. Defesa Civil, operador de máquina para tirar o barro, tudo é colocado à disposição. Da mesma forma, existe uma previsão que, graças a Deus, a gente nunca entrou, mas é o estado de guerra. E quando se é decretado o estado de guerra, você pode ver nos livros históricos, nos programas do History, que fala lá daqueles caras que ficam comprando e vendendo, e eles contam muito da história dos Estados Unidos, e eles falam, olha, nesse determinado momento, essa peça aqui vale muito, por quê? Porque não havia aço mais nos Estados Unidos para os consumidores. Então, nessa época, foram feitas poucas peças desse determinado material, porque esse material ele estava totalmente comprometido para a guerra. Por quê? Porque quando entra em estado de guerra, a primeira e principal foco do país é o quê? É se defender. Então, toda a produção de petróleo, toda a produção de combustível é colocada 100% à disposição do exército. Se precisar, então os consumidores não conseguem comprar porque está tudo para o exército. Aço, pólvora, para fazer armas, vai tudo para eles. Você não consegue, não se constrói carro. Por quê? Porque eles precisam ter à disposição deles todos os elementos para fazer o que for preciso para se manter vivo. Porque também não adianta nada, né? Continuar vendendo carro e perder a guerra e ser totalmente destruído. Então, o que eles fazem? Eles dedicam todos os esforços e todas as atenções para onde é prioridade. E na nossa vida, quando a gente detecta ou vê que o negócio está esfriando, que o negócio está cambaleando, que o pecado está te dominando, que você não está conseguindo mais sair do lamaçal, o que você faz? Você dedica toda a tua atenção e você decreta o estado de guerra na tua vida? Ou você continua vendendo, fazendo as coisinhas e deixando o negócio acontecer? Então o Senhor nos chama hoje para que a gente tenha ousadia, que a gente tenha coragem, que a gente decrete o que contra o pecado? Guerra. Levantemos as nossas mãos e falamos assim, olha, contra isso eu não vou me render, contra isso eu não vou recuar mais. E para mim, só para fechar, uns exemplos de pessoas que entenderam qual que era a prioridade na vida deles e ficaram marcados na Bíblia. Está em 2 Samuel 23. Rapidinho, voltando lá. 2 Samuel 23. Quantos soldados de Cristo tem aqui nesse momento? Amém? Dispostos a pintar a cara e se dedicar na batalha. Amém? 2 Samuel 23. Eu estou no 16 ainda. 2 Samuel 23, do versículo 8. Como é que é o título desse livro? O Gel está em outro lugar aí. 23, amém. Os principais guerreiros de Davi. Amém. Vamos lá. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tequimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou.
Quantos? Tá. Marquem esse número. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas o quê? Recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel. Naquele dia, o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. Diga assim, plantação de lentilhas. Marquem essa palavra. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Primeira coisa que me chamou a atenção, que a gente ressaltou: Eleazar, com apenas uma Jabezão, com apenas uma lança. Uma lança. Olha o estrago que esse homem fez. Você imagina se ele tivesse com escudo, tivesse com... Não é? Olha, o que Deus quer dizer conosco? O que Deus quer dizer conosco nessa noite? Presta atenção. Presta atenção no recado. Não importa o que você tem nas mãos. Importa a sua determinação, a sua coragem e a sua ousadia. Determinação, coragem e ousadia. E aí, outro detalhe que chamou a atenção aqui no caso de Eleazar. Eleazar também teve coragem, também teve determinação e também teve ousadia. E o que aconteceu com ele? A espada dele, ele feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar a espada na mão. Se você grudar a espada na mão e lutar com a espada na mão, o Senhor ele vai te prover primeiro o quê? Eu teve um dia, quem lembra que a gente estava... Um dia que a gente fez os dialetos lá do culto de missões, aí a gente colocou uns tambores aqui, aí estava eu, o Tato, o Leandro, a gente tocando com os tambores, cantando uns louvores em dialetos africanos. E aí eu me empolguei no primeiro dia, né? Os tambores lá, eu batendo no tambor. A primeira coisa que aconteceu, logo que eu tirei a baqueta da mão, tinha feito bolha, minha mão estava doendo e estava até sangrando um pouquinho, porque a bolha chegou a estourar. E aí pergunta se depois eu conseguia tocar de novo. Não conseguia, por quê? Porque estava doendo. Mas o Senhor te diz, nessa noite, que se você tiver determinação, coragem e ousadia, Ele vai fazer aquilo que poderia ser dor, Ele vai trazer o refrigério e o alívio na tua vida naquele exato momento. Porque o que mais poderia doer naquele homem era o quê? A sua mão. E o Senhor fez o quê com a mão dele? Tornou-a dormente. E com a mão dormente ele não sentia dor. O escape, o refrigério do Senhor vem para aqueles que estão vivendo em Cristo. Se você estiver enfrentando uma situação, qualquer adversidade, se te for dado um campo de lentilhas para você tomar cuidado, para você tomar conta, e todos fugirem, permaneça-se posicionado,
Permaneça-se no centro da onde você foi colocado. Permaneça-se na posição em que te foi dada por Deus e guerreie, porque o Senhor te dará uma grande vitória e um grande livramento. Amém? Seja com uma pequena lança, seja com uma espada, o Senhor vai te dar a direcionamento se você tiver ousadia e coragem. E aí a gente para pensar, mas quando a gente entra numa adversidade, a primeira coisa que vem na cabeça, mas por que eu estou nessa adversidade? O Senhor me abandonou? A primeira coisa que vem na cabeça. Mas é em meio à adversidade que você vai ter a certeza de que Deus nunca te abandona. Amém? Em meio à adversidade, quando você se posiciona, ali você vai ter certeza que 1 contra 800 é impossível. Mas se você se posicionar, Deus não te abandona. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Aquele que estiver disposto. Quem não quiser ficar sentado, pode ficar. Mas aquele que sabe o que o Senhor falou contigo nessa noite, eu convido a fechar os teus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração e fazer essa oração junto comigo. Se você está disposto a pegar o que você tem à sua disposição para fazer guerra contra aquilo que tem te afastado de Deus, eu convido você a empunhar neste momento a sua adaga, a sua espada, se posicionar em meio ao seu campo de lentilhas, aonde você foi colocado, e declarar ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Senhor, reconhecendo, Senhor, que estamos sofrendo ataques, que estamos em meio à guerra e muitas vezes nós não nos despertamos para enfrentar esta situação, Senhor. Senhor, venha nos perdoar e neste momento, Senhor, nós queremos declarar guerra contra aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Queremos declarar guerra, Senhor, Pai, com tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem nos feito perder a comunhão contigo, Senhor. Empunhamos, Senhor, Pai, a nossa adaga, Deus, e se for necessário lutar até que ela cole nas nossas mãos, nós faremos isso, porque estamos dispostos, Senhor. Nós entendemos o Teu recado, Senhor. Nós entendemos, Senhor, o Teu chamado para despertar guerreiros e guerreiras desta geração, para despertar guerreiros e guerreiras valentes de Davi, para nos levantarmos, e mesmo que não haja mais ninguém ao nosso lado, para lutarmos contra todo esfriamento espiritual, contra todo pecado, contra toda adversidade, contra toda esta onda que tem tirado as pessoas do caminho de Deus e levado para outros caminhos. E nós estamos vendo isso, assistindo, e não temos feito nada. Estamos fugindo como os israelitas que fugiram e não participaram da luta, mas quiseram voltar para saquear os bens daqueles que tinham sido derrotados. Senhor, nós não queremos viver colhendo somente do que sobra, Senhor, Pai, da tua guerra. Senhor, nós queremos estar na luta, queremos estar na batalha, para lutar por Ti, Senhor, porque Tu nos escolheu primeiro, Senhor. Tu nos amou primeiro, Senhor, e nós lemos, Pai, que Tu pagaste um alto preço por nós, e muitas vezes nós não estamos dispostos nem a sequer levantar e lutar por Ti, Senhor. Pai, assim como o Senhor, o Teu Espírito Santo de Deus testifica no meu coração quais são os campos de lentilha que eu tenho que defender. O Espírito Santo de Deus venha testificar no teu coração qual é o teu campo de lentilha, qual é o teu lugar. A tua vida espiritual é o teu campo de lentilhas, a tua família é o teu campo de lentilhas. Oh, Santo Deus,
nós queremos e nós vamos decretar coragem, Senhor. Nós vamos ser fortes e corajosos, Senhor. Nós devemos orar e vamos orar uns aos outros para que tenhamos coragem de enfrentar as adversidades, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, aqueles que nesse momento, Senhor, vão levantar a sua voz. Senhor, eu peço, Pai, que Tu incline os Teus ouvidos para a oração, Pai, dos Teus valentes. E eu convido somente aos valentes, somente aos guerreiros que estão dispostos nessa noite a levantar. Levante a sua voz, guerreiro, e declare guerra, estado de guerra na sua vida, contra o pecado, contra a mentira. Oh, Santo Deus.